Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos começar, vamos orar? Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos e pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão, Senhor. Nós viemos lhe pedir em nome de Jesus, que tu possas continuar nos abençoando, nos dando uma tarde gostosa, uma tarde diante da tua presença e que tu possas falar aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Amém? Vamos começar hoje. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com as irmãs alguns versículos. Ele não tem assim, nosso texto base vai estar lá em Gênesis 41, no versículo 30 e... Desculpe. E no versículo 16, na verdade. Gênesis 41, versículo 16. Esse é o nosso texto base, que diz assim: José respondeu ao faraó: não sou eu. Deus concederá ao faraó uma resposta que deixará a sua mente em paz. Hoje eu gostaria de estar conversando com as irmãs um texto que fala sobre a história de José. José do Egito. Ele é chamado hoje, muita gente conhece essa história como sendo a história do José do Egito. José era egípcio? Não. Então por que a gente chama ele de José do Egito? Mas José, o pai de Jesus? Não. Não. José é lá do Velho Testamento, é antes de Moisés ainda. Ah, não conheço. José era, na verdade, um descendente de Abraão. Ah, sim, filho de Jacó. Filho de Jacó. Era neto, na verdade, né? De Abraão. E aí era um dos. E aí José, bisneto, né? E aí José teve um sonho. José vivia lá com a sua família, com seus irmãos e tudo mais e tal. José tinha 11 irmãos. E José era um dos irmãos de uma das mulheres de Jacó, que Jacó mais amava. E por isso tinha um certo ciúmes na casa dele. E aí, só que José tinha uma coisa, José tinha um coração voltado para Deus. Isso diferenciava ele dos seus irmãos. José era um homem temente a Deus. E isso gerava confusão entre os irmãos dele. Isso gerava ciúmes. Isso gerava inveja. Porque tudo que José tocava prosperava. E Deus falava com ele. Isso acontece dentro das igrejas hoje? Opa. E a gente procura ciúmes e inveja, Marlene, é algo que a gente procura? Não. Você pode ver aquelas pessoas que não ficam se autopromovendo, que não ficam fazendo propaganda daquilo que elas fazem e tudo mais, são essas pessoas que sofrem com essas coisas, com ciúmes e inveja, em qualquer lugar. Por quê? Porque elas fazem aquilo de forma natural. E Deus prospera, porque Deus olha o coração. Não adianta a gente fazer as coisas procurando a autopromoção. Deus não prospera. Deus não está nisso. Deus está quando a gente faz de coração e a gente, tendo promoção ou não, acontecendo ou não propaganda, a gente vai lá, simplesmente faz. Por que faz? Porque eu sinto prazer em fazer. Porque eu gosto de fazer. Porque eu gosto de fazer bem para os outros. Simplesmente por isso. Mas a gente sofre. E como sofre. Aquele dia que eu estava chorando mesmo foi em cima disso daí. Eu não me acho uma pessoa ruim, mas tudo que as pessoas precisam, faz, pede, eu tiro de mim, sabe? E não é que eu estou esperando recompensa,
Mas dói. Você só calejado e fazer. Só toma pedrada. Sabe? Aí tem Mas- hora que dá vontade de desistir. Não. Você vê que quem tá errando tá tão bem e você que tá ali certinho, fazendo. Eu sei que caridade não vai levar pro céu, sabe? Eu tenho meus e uns pecados. Mas você tenta fazer, errou ali, tenta acertar aqui. Aí você vê que as pessoas, às vezes você ajuda, as pessoas te fazem de besta. Aproveita. Eu tô cansada, sabia? Assim, todo mundo é Eu assim. tô cansada. Leva essas cacetadas. Todo mundo é assim. Mas às vezes é até dali no meio seu ali, sabe? Você, putz. Mesmo no meio da nossa própria família. E vamos continuar a história de José, que aí eu vou te mostrar que isso daí acontece em todo lugar. E há muito tempo já que vem ele sendo assim. José teve um sonho um belo dia. Ele sonhou que o sol e a lua, e ele estava colhendo feixes no campo, ele e a família dele. E de repente, os feixes que os irmãos deles colheram se dobram diante do feixe dele. Só que José, em vez de guardar isso para ele, o que José fez? José foi lá e contou isso para os irmãos. E a mãe dele chegou a um ponto de virar para ele, chegou ele de banda assim, falou assim: José, guarda isso para você. Não fala mais sobre esse assunto. Guarda no seu coração. Porque isso ainda vai te trazer problemas. E mais para frente isso trouxe. Os irmãos, os ciúmes e a inveja se tornou tão grande que os irmãos resolveram dar fim na vida dele. Resolveram dar um chá de sumiço nele. Chegaram ao ponto, os ciúmes e a inveja chegou a tal ponto que disseram: nós vamos matar ele. E armaram uma armadilha lá para ele. Até que um dos irmãos virou: não, nós não vamos matar ele. Nós não vamos matar ele. Joga ele dentro desse buraco aí, a gente pega a estola dele, mergulha no sangue de animal, leva lá para o pai e diz assim: olha pai, um urso pegou José lá enquanto ele estava pastoreando e matou ele no meio do caminho. Quando nós chegamos só estava a roupa dele lá. Só que José, no meio desse buraco, quando passou uma caravana, um dos irmãos teve a brilhante ideia: vou vender ele como escravo. Além de humilhar ele e tudo mais, vou ainda faturar em cima dessa história. Vendeu o irmão como escravo. E José foi levado para o Egito. Chegou lá no Egito, foi vendido como escravo e tudo mais, e foi parar na casa de Potifar. Nós já estamos falando lá de Gênesis 39. Versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que haviam levado até ali. Versículo 2. O Senhor estava com José, e ele tornou-se bem-sucedido enquanto esteve na casa do seu senhor egípcio. Seu senhor percebeu que o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia prosperar em tudo que ele fizesse. Então, Nilza, vou falar um negócio para você. Mesmo a gente sentindo perseguição, mesmo a gente sentindo, tomando as pedradas da vida, quando Deus está conosco, Deus usa a vida daqueles que nem nos conhecem, que nem são cristãos, para chegar para nós e reconhecer: você é diferente, Deus está com você. Amém? Foi isso que aconteceu com José. José tinha sido vendido. E José tinha tudo para se rebelar contra quem? Contra Deus. Para dizer: Deus, eu não falei nada do que tu me
mostraste. Eu falei para os meus irmãos aquilo que tu me mostrou. E eu não pedi para ser desse jeito. Mas eu sou assim, essa é a minha natureza. José tinha tudo para fazer isso. Tinha tudo para falar aquilo que a gente fala, né? Agora eu vou virar a mesa e que se exploda o resto. Não, ele permaneceu firme em quem? Em Deus. E Deus o prosperava, a ponto de um egípcio que não tinha nada a ver com Deus, pelo contrário, tinha muitos outros deuses, mas sabia, esse sujeito é diferente. Nós estamos passando por uma situação parecida. E aí bateu esses dias na minha casa um rapaz lá para me fazer um negócio de segurança, vender lá o trabalho de segurança dele. Falei, não, vocês podem passar aqui, pode colocar a plaquinha de vocês aí. Ele falou, você me permite uma coisa? Eu falei, permito. Pode falar, o que foi? Você é crente? Falei, graças a Deus, eu sou cristão. Graças a Deus. Falei, agora o que me denunciou? Ele falou assim, seu jeito, você é diferente. Você é diferente das pessoas com quem nós estamos acostumados a conversar. Seu jeito é diferente. Conversar com você nos transmite paz. E ele falou, e eu sei o que eu estou falando. Eu falei, porque você também já foi crente. Ele falou, o que me denunciou? Porque a minha tatuagem escrito Ebenezer está tapada. Eu falei assim, porque o Espírito Santo tocou no meu coração para vir falar com você. E aí ele começou a chorar. Eu não fiz promoção daquilo que a gente é. Não estampei, não tenho estampado na porta da minha casa que mora um cristão. Não tenho. E tinha conversado com ele 5 minutos. Então as pessoas começam a mostrar as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, mostra quem nós somos. E foi o que aconteceu com José. Sendo escravo, tudo que ele fazia prosperava. Seu senhor percebeu que o Senhor estava com ele. E o Senhor fazia prosperar tudo que vinha na mão dele para fazer. Por isso que eu falei para você, não tenha medo da sua entrevista, não. Quando Deus está com a gente, é Deus que nos prospera. É Ele que vai na nossa frente. Ah, mas José tinha tudo para virar a mesa. Tinha sido vendido pelos irmãos, tinha escapado da morte, tinha caído como escravo. E não é porque ele caiu como escravo que ele começou a fazer tudo relaxadamente. Não. Ele fazia bem. Por quê? Porque ele não fazia para o homem, ele fazia para Deus. E Deus o abençoava. Tudo bem? E vocês acham que a história de José terminou por aí? Que o martírio dele terminou por aí? Que a inveja acabou por aí? Não. Pelo contrário. A mulher de Potifar, abençoada, achou que queria botar um chifre na cabeça do marido e resolveu pegar José para Cristo. Falou, vai ser esse rapazinho aí mesmo que vai me levar para a cama. Só que José era fiel. Fiel primeiro a quem? A Deus e aos princípios de Deus na vida dele. E fiel ao seu Senhor. Mesmo sendo escravo. Falou, não, eu não vou fazer isso. Só que aí ela, sabendo que tinha ficado numa encruzilhada, perseguiu José. Resolveu acusar José de algo que ele não tinha feito. Afinal de contas, é escravo. Afinal de contas, sou superior a você. Vou fazer isso porque eu posso fazer. E fez. Sabe para onde José foi parar de novo? Na cadeia de novo.
Está lá no versículo 20 do capítulo 39. O Senhor de José pegou-o e pôs na prisão, no lugar onde eram mantidos os prisioneiros do rei. E ele ficou preso ali. No entanto, versículo 21. No entanto, o Senhor estava com José, mostrando-lhe sua graça e obtendo favor para ele aos olhos do encarregado da prisão. E o encarregado da prisão fez de José o supervisor de todos os prisioneiros. Ele foi encarregado de tudo, e dos presos que os presos faziam ali. O encarregado da prisão não verificava nada do que José realizava, pois o Senhor estava com ele, e tudo que ele realizava, o Senhor fazia prosperar. Quantas vezes José caiu? Primeiro na mão dos irmãos, segundo na mão da mulher de Potifar, terceiro agora na cadeia. José tinha motivo para se revoltar contra Deus? O que vocês acham? Ah, sei, eu já estava revoltada. É como aquilo nós falamos, né? Já tinha virado a mesa. Ele falou, viu? Eu faço só o que é certo e só tomo na cabeça. Eu estou procurando fazer aquilo que é correto. Não me deitei com a mulher do homem, estou aqui. Mostrei aquilo que Deus tinha me mostrado perante os meus irmãos, fui parar no buraco. Fui vendido como escravo. Estou fazendo o que é correto, estou tomando na cabeça de novo. Mas Deus estava com ele. Deus o abençoava. Deus o prosperava, não importa onde ele estivesse. Não importa onde nós estamos, não importa as situações que nós estamos passando, quando Deus está conosco, o negócio funciona, prospera, vai para frente, mesmo no meio dessas situações complicadas. Então, Vilma, pode parecer complicado para você, para Deus não. Volto a dizer para você, para Deus nada é impossível. Para nós pode parecer. Mas vamos continuar aqui na nossa história de José. Aí lá no versículo 40, o faraó lá teve uma confusão lá, uma tentativa de morte lá e jogou o copeiro e o padeiro para dentro da prisão. Ah, beleza. José estava tomando conta lá e tal, reuniu todo mundo, tal, bababá. Um dia esses dois camaradas aí tiveram um sonho. Sonharam lá e tudo mais, e daqui a pouco contaram para José esse sonho. Beleza. Aí José foi lá e revelou os sonhos. Para um ele disse assim, olha, o faraó vai te exaltar e vai colocar um anel no seu dedo e vai te fazer entre os mais importantes daqueles que te servem. Ele vai te tirar daqui e tudo mais. E para o padeiro é a mesma coisa, só que para o padeiro ele virou e falou assim, para você, meu amigo, você vai, ó, você também vai ser tirado daqui. Mas vai ser provado que você tem culpa no cartório. E o faraó vai te comandar passar o fio da espada. Beleza. E aí, aconteceram realmente como estava a interpretação que José tinha dado para o sonho deles. Aconteceu de novo. Só que José disse para os dois assim, e aí é que está um outro ponto que eu gostaria de pegar com as irmãs. Muitas vezes a gente tenta passar o boi na frente do carro. Já viu o carro de boi, Arlete? Como é que funciona a ordem aí? O boi vai na frente ou vai atrás do carro? Quem que puxa? Quem aí?
Muitas vezes a gente quer colocar o carro na frente dos boi. Como querendo dizer para o boi, empurra que o carro vai na frente. Com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não quer esperar a Deus e a gente quer dar o nosso jeitinho. Quer colocar o carro na frente dos bois, foi o que José fez aqui. José virou para os dois e disse assim, olha, quando isso acontecer, ele virou principalmente para o copeiro, falou, viu, quando isso acontecer, lembra de mim. Lembra de mim. Fala de mim para o faraó. Quem sabe ele não manda me tirar daqui. Foi o que aconteceu? Ele lembrou? José? Não, o copeiro lembrou? Ah, não, o copeiro não. Essa história que eu falei aí para vocês está no capítulo 40 inteiro aí, tá? E aí o final do 40, ele tá assim, diz assim o versículo do 21 ao 23, ele restaurou o copeiro-chefe a sua posição para que ele outra vez servisse o copo do faraó, mas mandou enforcar o padeiro, como José havia interpretado os sonhos, para eles. Mesmo assim, olha lá, versículo 23, mesmo assim o copeiro-chefe não se lembrou de José, antes esqueceu-se dele. Sabe por quanto tempo esse infeliz se esqueceu de José? Capítulo 41, versículo 1. Ao fim de 2 anos, por 2 anos, José continuou esquecido lá dentro da prisão. Prosperando, sendo abençoado, porque Deus o abençoava, sendo usado, mas continuava na prisão. Ele só foi lembrado para executar o sonho do faraó. Daí ele lembra, né? Precisou dele. Entendeu? A nossa vida é diferente. As pessoas só se lembram de nós quando? Precisa. Quando precisa. Quando eles somem, fala, oi, aí tem. E você não sabe negar, né? O que é isso? Quando O precisa. José também não negou. Então, entendeu? Só que Deus não se esquece. E nesse período todo, se nós formos ver a trajetória de José, e é um ponto que eu gostaria de falar com as irmãs, Deus nunca trabalha um lado só. Quando Deus trabalha com a gente, Deus trabalha nas duas pontas dessa mesma história. Porque nós nunca passamos por situações sozinhos. A nossa família está envolvida. Esses dias eu estava conversando com uma irmã que está passando por um perrengue razoável. E ela falou assim, olha, eu já me perguntei para Deus o porquê. Aí eu deixei a irmã terminar de conversar e tudo mais. No final da conversa eu virei para ela e falei assim, irmã, vendo de fora, posso dizer uma coisa para a irmã? Ela falou, pode, se a irmã me permitir. A irmã olhou a vida da sua família antes? Ela falou, olhei. Eu falei, como sua família está hoje? Mesmo passando por essa confusão toda, ela falou, está mais unida. Eu falei, é Deus trabalhando na sua vida e trabalhando na vida da sua família. Então Deus sempre trabalha as duas pontas, viu? Nunca é uma coisa só, nunca é só com a gente. Deus usa essas situações nas nossas vidas, primeiro para nos ensinar e também para tratar os outros. Foi o que aconteceu com José. José respondeu isso, e o interessante é que quando José disse, não sou eu, é Deus, Deus concederá. Porque o eu de José, nesse período todo que ele estava servindo como escravo, foi tratado. Quando ele reconheceu, olha, o meu eu sumiu, agora é Deus que está na frente do negócio, é Deus que importa, Deus o exaltou.
tirou ele do cativeiro. E o cara que era escravo, que tinha sido escravo de 2 senhores só dentro do Egito, que tinha sido vendido pelos irmãos, Deus o exaltou a tal ponto que toda aquela região em torno do Egito, toda aquela região foi abençoada por causa da vida de José. A ponto de Deus o exaltar de tal maneira que o faraó diz o seguinte, versículo 39. Então o faraó disse a José, pelo fato de Deus ter mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Você terá o comando da minha casa, de todo o meu povo será governado pelo que você disser, só quando eu reger o trono, serei maior que você. O faraó disse para José, eis que eu ponho no comando de toda a terra do Egito. O faraó tirou o anel sinete da sua mão e colocou na mão de José. Mandou o vestido de linho fino, com sua corrente de ouro à volta do seu pescoço. Escravo. Saiu do ponto de escravidão para o segundo maior do Egito. É um salto grande, não é? Já pensou? O copeiro, lá atrás, de copeiro, continuou como copeiro-chefe. José de escravo saiu ao segundo maior do Egito. E os irmãos que o venderam foram obrigados a ir lá para o Egito pedir pinico, sabe para quem? Para José. E aquele sonho que ele tinha tido lá atrás se tornou realidade. Porque os irmãos foram buscar, sabe o quê? Trigo. No Egito. E quando chegaram lá, sabe o que fizeram? Os 11 se curvaram diante da presença de José. Sem saber que era ele, né? Sem saber que era ele. Aquele sonho lá atrás. Não importa o tempo, Deus vai nos honrar. Era aquilo que nós estávamos conversando aqui. Eu já tinha esse texto preparado. E aí nós começamos uma conversa sem saber. Tá bom? Então Deus está falando para você. Não importa a situação. O que eu falei para você? Que Deus, você pode todas as coisas, porque é Deus que te fortalece. Embora os outros falem o contrário, embora você pense o contrário, você pode todas as coisas, porque é Deus que te fortalece. É Ele que te capacita. Tá bom? Irmãs, vamos colocar as nossas situações diante de Deus. É Ele que nos dá a resposta. É Ele que nos capacita. É Ele que nos fortalece. Não importa o que os outros falam ou deixam de fazer. Não importa as pedradas que a gente vai tomar. Permaneça firme diante de Deus. Porque Ele vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar. Mudar tua vida. Deus cuida de ti, Ele cuida, só Ele é a saída. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga pra ele, vai. Deus vai te honrar, mudar tua vida. Deus cuida de ti,
Deus cuida de ti, Ele cuida bem, só Ele é a saída. Escute aqui, ó. Tu tens chorado, também sofrido, distante do Senhor. Volta, querido. Deus é fiel, entenda isso. Teu amanhã vai ser melhor. Eu quero ouvir você cantar agora, vá. Deus vai te honrar. Ei, Santa Catarina, louve ao Senhor. Mudar tua vida. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida de ti. Ele cuida bem, só Ele é a saída. Eu quero ouvir, levanta a mão do irmão pra cima aí, canta bem forte, vá. Deus vai te honrar. Oh, mudar tua vida. Ei, oh, Deus cuida de ti. Só Ele é a saída. Escute essa parte dessa canção. Eu já passei por provações, tentaram me prejudicar. Deus estendeu e disse: filho, eu vou te honrar. Oh, meu querido, declare: Deus vai te honrar. Levante a sua mão pra cima, levante a sua mão pra cima. Declare assim, ó: mudar tua vida. Oh, 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 aleluia. Deus cuida de ti, Ele cuida bem, só Ele é. Eu quero ver a igreja do Senhor na palma da mão. Segura assim, ó. Já. Ei! Deus vai te honrar. Como é que é, meu querido? Declara aí, profetiza, vai. Mudar tua vida. Não, não. Pastor Charles, Deus cuida de ti, Ele cuida bem, só Ele. Tá bonito demais. Vamos pra cima. Oh, diga aí. Deus vai te honrar. Não, não, não. Mudar tua vida. Ele vai mudar. Ele já mudou. E o que? Deus cuida de ti. Não, não, não. Só Ele é a saída.